Bom, pessoal, eu sou o professor Tiago Oliveira Moreira e vou conversar com vocês sobre a promoção da devida relevância do direito interamericano dos direitos humanos pelo Conselho Nacional de Justiça. Inicialmente, eu vou trazer alguns breves aspectos sobre o que vem a ser o Conselho Nacional de Justiça e, notadamente, sobre a criação da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano. O Conselho Nacional de Justiça ele foi criado após a promulgação da Emenda Constitucional número 45 em 2004, a chamada Emenda da Reforma do Judiciário. Ele é o órgão de cúpula da administração da justiça, em que pese não seja um órgão jurisdicional, faz parte do Poder Judiciário. Compete ao Conselho Nacional de Justiça, dentre outras coisas, mas principalmente, o controle administrativo do Poder Judiciário. Para tanto, o CNJ ele conta com um poder normativo, ou seja, com o poder de emitir resoluções, recomendações, etc. Então, em regra, essas recomendações elas não possuem força vinculante, ao contrário das resoluções. Mas o CNJ, ao longo desses anos, vem fazendo largo uso das recomendações, notadamente em matéria de direitos humanos. Bom, o CNJ, de fato, ele tem promovido as chamadas políticas públicas judiciárias em matéria de direitos humanos. Tudo começou em matéria de direitos humanos emanados do sistema jurídico internacional, da tradução das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos para a língua portuguesa. Esse foi um primeiro passo do CNJ. Ainda em 2020, houve a assinatura de um memorando de entendimento entre o CNJ e a Corte Interamericana para traçar e estabelecer metas de uma parceria. E, fruto desse memorando de entendimentos, o CNJ regulamentou, dentre outras coisas, as chamadas audiências de custódia. Todos nós sabemos que as audiências de custódia elas decorrem de uma obrigação constante na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, quando um juiz brasileiro ele realiza a audiência de custódia, nada mais está fazendo do que concretizando um direito humano previsto na Convenção Americana. Além disso, o CNJ também criou o programa Justiça Plena, importante programa para o monitoramento de processos relacionados aos casos submetidos a instâncias jurisdicionais, como é o caso da Corte Interamericana, e quase jurisdicionais, como a Comissão Interamericana e os comitês de tratados da ONU. Vale destacar aqui a sigla da CIDH para não confundir Corte com Comissão. CIDH é a Comissão Interamericana. Mais recentemente, o CNJ, ainda nesse espírito de cooperação com o sistema jurídico internacional, notadamente com a Corte Interamericana, ele editou, através da resolução número 364, de 12 de janeiro de 2021, um ato normativo que instituiu a sua unidade de monitoramento e fiscalização de decisões e deliberações da Corte IDH, a chamada UMF-CNJ. Aqui sim nós temos um passo extremamente expressivo do CNJ dentro da sua política pública judiciária de promoção aos direitos humanos, somando a todos os outros que o CNJ já tinha implementado. Então, a criação da UMF do CNJ foi aprovada pelo plenário em 15 de dezembro de 2020, a resolução já mencionada, a 364 de 21, ela funciona no âmbito do DMF, ou seja, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Porque é importante, professor Tiago, que a UMF do CNJ funcione no âmbito do DMF, porque o DMF foi criado por lei, então isso dá uma base normativa mais robusta. E aí vem o que essa normativa diz que entende por decisões e deliberações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Seriam as sentenças, medidas provisórias e as opiniões consultivas. Então, como vocês podem observar, a normativa que criou a OMF menciona o que será objeto de fiscalização, justamente a concretização do que foi emanado em decisões e deliberações da Corte Interamericana, sejam sentenças em processos que o Brasil foi condenado, por exemplo, medidas provisórias decorrentes da tutela de urgência, resoluções, o Brasil tem inúmeras em seu desfavor, e opiniões consultivas. A Corte Interamericana tem aí mais de 30 opiniões consultivas que o Brasil também deve levar em consideração, e a OMF tem que promover o respeito às manifestações consignadas nas opiniões consultivas. Então, justificativas para a criação da UMF.
a ratificação pelo Brasil de diversos tratados internacionais de direitos humanos. O Brasil não tem problema com a ratificação, ratificou os principais tratados internacionais. Aqui a dificuldade está em cumprir, em concretizar as normas pactuadas. A cláusula de abertura prevista no parágrafo 2º, mas também no parágrafo 3º da Constituição Federal, né, que é um vaso comunicante, ou até uma artéria que traz essa articulação entre o direito doméstico e o direito internacional. Infelizmente, o parágrafo 3º foi um retrocesso, mas o parágrafo 2º já atende muito bem esse papel de cláusula de abertura, articulação entre o direito doméstico e o direito internacional. A competência do CNJ para fiscalização e normatização do Poder Judiciário, a missão do Poder Judiciário como paladino dos direitos humanos, ou seja, no sentido de efetuar a promoção de direitos humanos. A força vinculante, o Supremo tem 4 entendimentos aí que já foram discutidos ao longo de mais de uma centena de anos, né, em relação à força normativa dos tratados internacionais, hierarquia legal, supralegal, constitucional ou supraconstitucional, quiçá para alguns a hierarquia infralegal, mas, ao meu entender, essa é uma discussão totalmente ultrapassada, é do tempo ainda desses zumbis que ainda caminham, monismo e dualismo. Eu trabalho mais com uma perspectiva heterárquica de ausência de hierarquia e não hierárquica. De qualquer forma, os tratados internacionais de direitos humanos vinculam o Brasil, pelo menos aqueles em que o Brasil resolveu ratificar, incorporar ao seu ordenamento jurídico, e possuem, portanto, força normativa independentemente do nível de hierarquia no ordenamento jurídico doméstico. Outras justificativas para a criação da OMF: a impossibilidade de normas jurídicas internas justificaram inadimplemento de compromissos internacionais. Está muito nítido na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, que o Brasil também ratificou, demorou 40 anos, mas ratificou. O Estado brasileiro é parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O reconhecimento de pleno direito e por tempo indeterminado da competência jurisdicional da Corte. O Brasil não só ratificou a convenção, mas também se submete à jurisdição da Corte Interamericana. Isso gera uma obrigação de respeitar e garantir os direitos humanos nos termos dos artigos 1º e 2º da própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E, por fim, a cláusula federal positivada no artigo 28 da Convenção Americana. Então, a OMF, para a sua criação, o CNJ trouxe essas 10 justificativas. Mas, professor, quais seriam as principais atribuições da OMF? A criação e manutenção de um banco de dados com deliberações e decisões da Corte, notadamente as que envolvem o Brasil, bem como com informações relativas ao cumprimento, sugestão de propostas e observações ao poder público acerca da adoção de medidas necessárias, solicitação e encaminhamento de informações ao cumprimento das decisões e deliberações da Corte, elaboração de um relatório anual sobre as providências que foram adotadas pelo Brasil para cumprir justamente as decisões e deliberações da Corte Interamericana. Sabemos que o cenário do Brasil não é dos melhores, o Brasil é um réu interamericano, quanto mais, já foi condenado mais de uma dezena de vezes, inclusive de maneira reincidente, né, porque já foi condenado por violar mais de uma vez os mesmos direitos humanos. Eu trago aqui um rol de casos do Brasil na Corte: Ximenes Lopes, Gilson Nogueira de Carvalho e outros. O Brasil não foi condenado, mas foi o primeiro caso que chegou ao sistema, foi absolvido por falta de provas. E outros, o caso Garibaldi, Gomes Lund e outros, conhecido como Guerrilha do Araguaia, trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, povo indígena Chucuru e seus membros, Exog e outros, empregados e empregadas da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares, Favela Nova Brasília, Márcia Barbosa, Salles Pimenta, Tavares Pereira e Ailton Norato e outros. Então, observem aqui no mapa que o Nordeste, por exemplo, é um cenário de graves violações aos direitos humanos, conforme já foi reconhecido pela Corte Interamericana, porém, não é só um desprivilégio da região Nordeste, também na região Norte, notadamente no Pará, também na região Sul e Sudeste, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, como exemplos, infelizmente, de graves violações aos direitos humanos. Aqui só para ilustrar, o Ximenes Lopes, o Gilson Nogueira de Carvalho, o caso Escher, lá do Movimento dos Sem Terra, o Garibaldi, o Gomes Lund, dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, Favela Nova Brasília, o povo Chucuru, lá do município de Pesqueira, Pernambuco, Exog e a explosão da fábrica de fogos de Santo Antônio. Das 85 medidas determinadas pela Corte Interamericana, vocês vão observar que a sua grande maioria está pendente de cumprimento.
né, e há um cumprimento parcial de algumas, a maioria pendente, e poucas foram medidas absolutamente cumpridas pelo Estado brasileiro. Lamentavelmente, o Estado brasileiro tem sido condenado e não tem observado as determinações da Corte Interamericana. Então, além desses casos em que o Brasil já foi condenado, né, nós temos casos pendentes de julgamento, como Clay Mendes e outros, Luísa Melinho, Hernandes Norambuena, Muniz da Silva, Colin Leite e outros, Leite de Souza e outros, Comunidade Quilombola de Alcântara, da Silva e outros, e dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes, e me parece que esse número de casos tende a aumentar, porque a comissão tem submetido mais casos à corte que versam sobre graves violações aos direitos humanos no Brasil. Ainda sobre as atribuições da OMF, nós temos aqui o primeiro relatório da unidade, né, que destacou a criação e manutenção desse banco de dados, a tradução para o português da jurisprudência da Corte, o monitoramento e fiscalização das decisões, monitoramento e fiscalização das medidas de cumprimento, destacou a criação da OMF, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, primeira unidade de monitoramento criada no âmbito de um tribunal, mostra o papel pioneiro do Tribunal Regional Federal da 5ª Região nesse sentido, a realização de eventos de cooperação interinstitucional e seminários, cursos e publicações sobre a temática. Então, a OMF vem, sim, atuando, vem desempenhando um ótimo papel, conforme é de fácil constatação através da análise do relatório aqui mencionado. Claro que inovações foram trazidas, promovidas pelo CNJ, através da resolução número 544, recentíssima, de 11 de janeiro de 2024. Ela alterou a mencionada aqui, resolução 364 de 2021. Qual foi o primeiro ponto, professor Tiago, que o CNJ alterou com essa nova resolução em relação às OMF? Observem aí a redação nova do artigo 1º. Fica instituída no âmbito do Conselho a unidade de monitoramento e fiscalização das decisões do sistema interamericano, não mais da Corte Interamericana. Eu coloquei aqui um comparativo entre a redação nova e a redação original. A redação trazida pela resolução 544 e a da 364. A 364 era mais restrita, fazia menção apenas às decisões e deliberações da Corte Interamericana. Observem quão mais ampla é a 544, porque menciona decisões do sistema. Isso, é claro, vai envolver também manifestações da Comissão Interamericana, que antes não estavam assim tão respaldadas no texto da resolução anterior, na 364, que agora estão devidamente incluídas pela resolução 544. Então, além disso, entende por decisões do sistema interamericano as sentenças, medidas provisórias, resoluções e opiniões consultivas proferidas pela Corte, e até aí nada de muito novo, mas também as recomendações, resoluções, relatórios e medidas cautelares promovidas pela Comissão Interamericana. Aí a grande inovação da resolução 544 em ampliar o escopo protetivo e, claro, a atuação da OMF do CNJ, que também vai se voltar para controlar e fiscalizar o cumprimento das recomendações, resoluções, relatórios e medidas cautelares da Comissão Interamericana. Então, claro que tudo que vem ampliar o controle, a fiscalização no cumprimento das decisões dos órgãos de monitoramento do sistema interamericano é benéfico para a concretização dos direitos humanos. Além disso, a resolução 544 também trouxe novas atribuições ao OMF, como apoiar os órgãos do Poder Judiciário no cumprimento e implementação das decisões do parágrafo único, que eu acabei de mencionar, promover a divulgação e difusão dos tratados internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil, da jurisprudência, dos relatórios e pronunciamentos dos órgãos do sistema interamericano e dos órgãos de direitos humanos da ONU, desde que guardem relação com a proteção e promoção dos direitos humanos no Brasil. Então, aqui também feita menção aos órgãos de direitos humanos da ONU, notadamente os seus comitês. Além disso, também trouxe como novas atribuições fomentar a cultura de direitos humanos e controle de convencionalidade em todas as instâncias do Poder Judiciário, instando a aplicação dos tratados de direitos humanos, a jurisprudência interamericana e o controle de convencionalidade, apoiar os tribunais na criação de OMFs locais. Talvez um dos pontos mais interessantes dessa nova normativa foi induzir, instigar e mesmo auxiliar, já que trouxe um modelo em anexo, os tribunais de justiça locais a criarem suas próprias OMF. Talvez o CNJ tenha observado o exemplo
da OMF, da Justiça Federal da Quinta Região, criada no âmbito do DRF-5, e resolveu espalhar para todos os tribunais brasileiros. E aí o artigo 5º dessa resolução 544 determina que caberá aos tribunais de justiça dos estados, distritos federais, aos tribunais de justiça dos estados, tribunais federais, tribunais do trabalho, tribunais eleitorais, inclusive os superiores, STJ, TSE, TST, STM, etc., a criação de UMFs locais no âmbito das respectivas jurisdições ou por meio de cooperação interinstitucional, visando a adoção de providências para o cumprimento das decisões do sistema interamericano. Inclusive, vários tribunais já criaram suas UMFs, como o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o TRT da 21ª Região e o TRE aqui do Rio Grande do Norte, que já criaram suas UMFs. A UMF do TJRN já está em pleno funcionamento, por exemplo. Então, a composição e organização das UMFs locais serão definidas pelos respectivos tribunais, eles poderão adotar medidas de cooperação para o cumprimento das decisões, isso é fundamental, e essa cooperação pode ser realizada com órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. No anexo 1 da Resolução 544, vocês podem observar um modelo exemplificativo do ato de criação de uma UMF local. Eu chamo a atenção para o fato de ser exemplificativo, porque alguns tribunais preferiram criar as suas UMFs seguindo à risca esse modelo, já outros foram mais felizes, como o caso do TJ do Rio Grande do Norte, e colocaram vagas para pesquisadores, acadêmicos, especialistas sobre a temática do sistema interamericano, criaram uma composição que trouxe a escola da magistratura para integrar, para fazer parte, enfim, como é exemplificativo, cada tribunal pode adaptar de acordo com as particularidades locais, sem dúvida alguma. Uma segunda iniciativa absolutamente relevante do CNJ em matéria de promoção da devida relevância do direito interamericano dos direitos humanos foi a edição da Recomendação 123, ou 123, em 2022, do Conselho Nacional de Justiça, 7 de janeiro de 2022. Essa recomendação, não poderia deixar de ser, recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte. Da Corte Interamericana. Eu poderia elencar aqui N motivos para o fato de que essa recomendação ela não seria absolutamente necessária, porque é lógico que se o Brasil ratificou os tratados, eles têm força normativa, devem ser aplicados aqui, isso por força da própria cláusula de articulação, ou mesmo da prevalência dos direitos humanos do artigo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. Porém, o CNJ, nesse espírito de fortalecer a cultura de direitos humanos no Brasil, resolveu emitir essa recomendação. Como justificativa, o Brasil assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a positivação da dignidade da pessoa humana e da já citada aqui prevalência dos direitos humanos, a cláusula de abertura dos parágrafos 2º e do artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição, a ratificação da Convenção Americana, a obrigação de respeitar e garantir, lá dos artigos 1º e 2º da Convenção Americana, o artigo 68 da Convenção Americana, que prescreve a obrigação dos Estados-partes de cumprirem as decisões da Corte em todos os casos em que forem partes, a vedação de invocar disposições de direito interno para justificar a unidade de implemento de um tratado, lá com base na Convenção de Viena de Direito dos Tratados de 69, o disposto no artigo 8º do Código de Processo Civil brasileiro, a diretriz estratégica para orientar a atuação do Poder Judiciário brasileiro de 2016, que traz o compromisso de todos os tribunais de dar concretude aos direitos previstos em tratados, convenções e demais instrumentos internacionais sobre a proteção dos direitos humanos. A Corte reiterou em sua jurisprudência, inclusive nos casos em que o Brasil foi condenado, o dever de que todo órgão do Poder Judiciário deve exercer o controle de convencionalidade e as demais condenações e medidas de reparação integral ordenadas ao Estado brasileiro pela Corte Interamericana. Então, com base nessas justificativas, o CNJ editou a Recomendação 123 em 2022. Mas qual o conteúdo da recomendação? Ela é uma recomendação pequena, bem simples, 2 dispositivos, a relevância maior é no artigo 1º, aí o seu teor, recomendar aos órgãos do Poder Judiciário a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas. Além disso, recomendou a priorização do julgamento
dos processos em tramitação relativos à reparação integral e imaterial das vítimas de violações a direitos humanos determinada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em condenações envolvendo o Estado brasileiro que estejam pendentes de cumprimento integral. Vou passar para a análise desses dispositivos. Então, nós podemos identificar 4 recomendações centrais na recomendação 123 do CNJ: a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil, a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana, o exercício do controle de convencionalidade das leis internas e a prioridade de julgamento de processos envolvendo casos em que o Brasil foi condenado pela Corte. Farei uma análise, ainda que breve, de cada uma dessas recomendações centrais. No que tange à observância dos tratados e convenções de direitos humanos em vigor no Brasil, é nítido que a recomendação 123 reconhece a força normativa dos tratados internacionais de direitos humanos, é direcionada para todo o Poder Judiciário, seja o juiz de primeira instância aí da sua cidade, até mesmo o ministro do STJ, etc. É para todos os tribunais superiores, Justiça Federal, seja ordinária ou especializada, eleitoral e trabalhista, e de toda a Justiça Estadual de todos os estados da Federação, incluindo o Distrito Federal. Então, as determinações do CNJ não vinculam o STF, muito embora o CNJ seja o órgão de cúpula da administração da justiça brasileira, mas, indiscutivelmente, influencia também o Supremo Tribunal Federal. No que tange à utilização da jurisprudência da Corte, alguns pontos eu preciso mencionar. Primeiro, é a jurisprudência como fonte do direito internacional. Ao meu sentir, ocorreu um fenômeno de mutação convencional em que a jurisprudência deixou de ser uma fonte auxiliar e passou a ser uma fonte primária do direito internacional. E isso foi reconhecido pelo CNJ através da presente recomendação, o que mostra o inegável caráter jurídico vinculante e obrigatório das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um ponto que pode causar divergência é a interpretação no sentido de que a recomendação 123 do CNJ reconheceu o caráter erga omnes das decisões da Corte Interamericana. Vejam bem, a recomendação é a de utilização da jurisprudência da Corte e não só das decisões em que o Brasil foi parte e foi efetivamente condenado. Então, ao meu sentir, eu corroboro com o entendimento de que o CNJ acolheu a tese da res interpretada, né, de que há uma coisa julgada com efeitos erga omnes no âmbito do sistema interamericano e que o Brasil deveria, portanto, dialogar com os ditames da Corte Interamericana, mesmo em casos em que o Estado brasileiro não foi parte. Isso também incluiria as próprias opiniões consultivas, o que reforça a relevância e o papel das opiniões consultivas, bem como o fato de que elas produzem, sim, efeitos jurídicos no âmbito doméstico. É claro que a recomendação perdeu a oportunidade de avançar um pouco mais e mencionar decisões da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional ou até mesmo dos comitês da ONU, mas, de qualquer forma, já foi um considerável avanço. No que concerne ao exercício do controle de convencionalidade das leis internas, a sinicância o controle de convencionalidade seria a sinicância de compatibilidade entre atos, fatos e normas domésticas e o bloco de convencionalidade. Vejam que aqui que eu trato de maneira um pouco mais ampla do que o texto da recomendação. A recomendação fala controle de convencionalidade das leis. O sentido que deve ser atribuído a leis pode, no mínimo, alcançar todos os atos normativos, uma portaria, uma resolução, uma instrução normativa, um decreto, etc. E não só lei em sentido estrito, em sentido formal, aqui seria lei em sentido material. E eu ainda vou mais além, englobaria também situações fáticas, como a tese do estado de coisa inconvencional, que também poderia ser objeto do controle de convencionalidade. E o parâmetro, a norma controlante, seria justamente o bloco de convencionalidade, e não só a Convenção Americana. Dentre outros, todos os magistrados devem exercer o controle de convencionalidade, inclusive de ofício, já que todo juiz brasileiro é também um juiz interamericano. Por fim, no que concerne à prioridade de julgamento de processos envolvendo casos em que o Brasil foi condenado pela Corte, nós temos aqui como exemplo muito claro a atuação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no julgamento da ação rescisória ajuizada pela FUNAI, contra a decisão prolatada pelo juiz da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. Foi o que aconteceu. Nós tínhamos
o reconhecimento e a demarcação do território indígena do povo chucuru, no município de Pesqueira, e tinha uma fazenda caípe que ficava bem no coração desse território. E aí, na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, reconheceu aos não indígenas o direito de propriedade dessa terra, dessa fazenda caípe. Isso violava claramente a decisão da Corte Interamericana, no caso, o povo chucuru, que reconheceu o direito de propriedade ao povo indígena chucuru. Então, o que foi que aconteceu? Diante da decisão da Corte Interamericana, a FUNAI interpôs uma ação rescisória e, felizmente, o Tribunal Regional Federal concretizou os direitos humanos, cumprindo o que fora determinado pela Corte Interamericana, no caso do povo indígena chucuru e seus membros versus Brasil. Então, o TRF deu prioridade ao julgamento, houve uma movimentação, uma atuação da OMF, do CNJ, da OMF, da Justiça Federal da 5ª Região, e atendeu a essa recomendação do CNJ, sem dúvida alguma. Como última medida do Conselho Nacional de Justiça, das mais relevantes que eu elenquei aqui, para a promoção da devida relevância do direito interamericano dos direitos humanos, nós temos a adoção do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. Isso adveio em 22 de março de 2022. Mas o que viria a ser esse Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos? Trata-se do conjunto de medidas voltadas para a concretização dos direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. As principais iniciativas do Pacto: Concurso Nacional de Decisões em Acordos em Direitos Humanos, inclusão da disciplina de Direitos Humanos nos editais de concurso. Olha aí, quer ser magistrado hoje no Brasil, tem que estudar Direito Internacional de Direitos Humanos, capacitação em Direitos Humanos e controle de convencionalidade, publicação dos cadernos de jurisprudência do STF, concretizando direitos humanos, e o Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Diálogos Judiciais, controle de convencionalidade. Passando uma breve análise dessas iniciativas do Pacto, nós tivemos já o primeiro concurso nacional de decisões e acordos, diversas categorias, como direitos humanos das crianças e dos adolescentes, das pessoas privadas de liberdade, das mulheres, da população LGBTQIAPN+, dos direitos dos afrodescendentes, dos povos indígenas e comunidades tradicionais, como o caso dos quilombolas, das pessoas com deficiência e dos direitos de grupos em situação de vulnerabilidade, poderia incluir os imigrantes. Esse concurso ocorreu em 2022, premiou sentenças que, claro, deram ênfase à observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e à jurisprudência da Corte, bem como as recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui, só para ilustrar, os tribunais que foram premiados: o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Estado do Paraná, os TRFs da 3ª, 2ª e 4ª região, da 3ª mais de uma vez, e o TRT da 5ª região. Em agosto, agora 14 de agosto, recentíssimo, de 2024, o CNJ lançou o edital do 2º Concurso Nacional de Decisões e Acordos em Direitos Humanos. Dessa vez, a premiação ocorrerá em 16 categorias, né? O concurso está mais amplo do que o primeiro, e há novas categorias, né, bem interessantes, como direitos das pessoas idosas, dos migrantes e refugiados, das pessoas em situação de rua, dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade e combate ao trabalho escravo, das pessoas defensoras de direitos humanos, do direito ao meio ambiente saudável e à justiça climática, a liberdade de expressão e a garantia dos direitos humanos na emergência de novas tecnologias e, por fim, o direito à memória, à verdade e à justiça. É um concurso bastante interessante, espero que um grande número de magistrados, de tribunais participem desse concurso, submetam suas decisões, até porque essas decisões podem ser objeto de estudo, de pesquisa e, futuramente, de artigos científicos serem mencionados em congressos como esse aqui. Então, as inscrições vão até 19 de dezembro de 2024, e as decisões premiadas serão disponibilizadas e conhecidas do público apenas em agosto de 2025. Então, ainda tem tempo. Você que é magistrado, juiz, desembargador, ministro, submeta a sua decisão, participe do 2º Concurso Nacional de Decisões e Acordos em Direitos Humanos do CNJ. Sobre a inclusão da disciplina de Direitos Humanos nos editais de concurso, eu fiquei particularmente feliz. A resolução 496, de 3 de abril de 23, alterou a 75 de 2009,
que dispõe sobre os concursos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário. Eu fiquei feliz porque esse é basicamente o programa da disciplina Direito Internacional dos Direitos Humanos, que eu leciono na graduação em Direito da UFRN, bem como de dois componentes que eu leciono no mestrado em Direito da UFRN, seja a disciplina Constitucionalismo Multinível Latino-Americano ou o seminário sobre o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Então, vocês vão encontrar no anexo 7, Teoria Geral dos Direitos Humanos, Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, Controle de Convencionalidade, a relação entre o direito internacional dos direitos humanos e o direito brasileiro, os direitos humanos na Constituição Federal de 88 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de direitos humanos. Ainda temos como iniciativa do Pacto Nacional Judiciário pelos Direitos Humanos a capacitação em direitos humanos e controle de convencionalidade. Aqui eu quero destacar o curso de capacitação em direitos humanos e controle que ocorreu em 20 de abril de 2022, uma iniciativa da OMF, da Escola Nacional de Formação de Magistrados e da Escola Paulista da Magistratura. Foi claro, uma iniciativa pioneira e bastante interessante, mas também no âmbito regional, no TRF da 5ª Região, uma ação, uma iniciativa da Escola da Magistratura Federal da 5ª Região, a SMAF Pernambuco, o curso sobre controle de convencionalidade e a implementação das decisões da Corte Interamericana no âmbito da Justiça Federal, que ocorreu em agosto de 23. Então, claro que outros tribunais já estão desenvolvendo esses cursos de capacitação com base em direitos humanos e controle de convencionalidade, mas é uma iniciativa elogiável que deve ser vista em todos os órgãos jurisdicionais. Ainda temos que falar nos cadernos de jurisprudência do STF, concretizando direitos humanos. Como vocês podem observar aí, o STF, o STJ, o CNJ e o Max Planck, o Max Planck lá na Alemanha, né, em Heidelberg, o Instituto de Direito Internacional e Comparado, editou esses cadernos. Nós já temos a publicação de direito das pessoas LGBTQIAPN+, direito das mulheres, direito à igualdade racial, direito dos povos indígenas e, mais recentemente, o direito das pessoas privadas de liberdade. Eu tive a satisfação de colaborar, junto com o meu orientando Pedro Vale, com a professora Flaviane Nóbrega, lá da UFPE, e outros pesquisadores do Caderno de Direito dos Imigrantes. Né? Estamos esperando, aí está em fase de diagramação e oportuna publicação pelo CNJ. Ainda temos que falar no Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Diálogos Judiciais, Controle de Convencionalidade, que ocorreu com a presença de ministros e ministras do STF, do STJ, juízes da Corte Interamericana e membros da Comissão Interamericana, além de especialistas na área. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para trazer para vocês sobre as principais iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para a promoção da devida relevância do direito interamericano dos direitos humanos por parte do Poder Judiciário brasileiro. Deixo aqui para vocês o meu breve currículo, né, meu e-mail, a minha página do academia.edu, onde vocês podem encontrar uma boa parte da minha produção sobre a temática dos direitos humanos, com destaque para o sistema interamericano e para como as normas do sistema interamericano são concretizadas no âmbito doméstico. Então, eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos e todas. Abraço forte. Até a próxima.